garotinho aqui, que mora nessa casa aqui. O Pedro, esse é o nome do Pedro. Tem algum Pedro aqui? Na outra sala tinha. E achou que era ele. Então, ó, o Pedro tinha muito medo de errar, tanto medo de errar, que ele nem gostava muito de sair de casa. Ele ficava lá na janela, olhando as crianças brincar. Até que certo dia, ele começou a perder um pouquinho o medo, né? Saiu para fora da sua casa e foi até a rua para fazer alguma amizade. Mas, quando um coleguinha que estava lá na rua, um menininho que estava jogando bola, chamou ele: Pedro, vem aqui, Pedro, vamos jogar bola? O Pedro já correu para dentro de casa. O Pedro ficou pensando assim: e se eu chutar a bola errada? E se eu pisar na bola e cair? E se eu não conseguir acertar o gol? Vão dar risada de mim, vão me chamar de perna de pau. Então ele cobriu sua cabeça com gorro, não quis nem saber. Foi para dentro de casa, adivinha fazer o quê? Assistir. Hã? Assistir. Isso mesmo, foi lá assistir televisão, né? Pegou lá, tá assistindo, quem que tá assistindo ali? Peppa Pig. Tá assistindo a Peppa Pig, ficou lá assistindo televisão. Será que ele estava feliz? Acho que não, né? Ele desejava estar lá fora, brincando, mas ele estava com tanto medo de errar. E aí, aconteceu algo, teve que ir para a escola. Isso mesmo. Começou o ano escolar e ele foi para a escola aprender as letras. E os primeiros dias na escola não foi legal para ele. Ele tinha tanto medo de errar que aquelas letras pareciam que estavam brigando com ele. As letras estavam bravas com ele. Ele já não sabia mais fazer. Porque ele errava, apagava, errava de novo. E a professora falava assim para ele: Pedro, copia, Pedro. Toda vez que a tia falava isso para ele: copia, Pedro, ficava mais nervoso ainda, mais medo ainda. Porque quando ele tinha que copiar, ele errava. E aí ele tinha que pagar. Então ele nem gostava de borracha. Olha só a cara dele. Ele já estava com tanto medo de errar que ele começou a achar que ele era burro. Será? Existe criança burra? Não! Mas ele já estava pensando. Olha lá a cara dele, que triste. Que, né? Assim, triste, assim com tenso, na verdade, né? Com medo. Bom, mas aconteceu algo maravilhoso nesse dia. Chegou em casa, triste, com medo, seguro, foi dormir e teve um sonho muito legal. Nesse sonho apareceu quem? Quem sabe ler ali? Fada! Isso mesmo. Apareceu um foguete muito legal e do foguete desceu uma fada que se chamava Fada das Crianças que tem medo de errar. Vocês já ouviram falar dessa fada? Não? Eu nunca ouvi falar. E o Pedro também não. O Pedro falou assim: ó, eu já ouvi falar de Fada dos Dentes, Fada da Cinderela, né? Tem mais uma fada aí que eu não conheço? Fada Madrinha, né? Fada do Dente. Hã? Fada do amor. Fada antiga? Como é? Bom, Fada do amor. Fada do Amor. Mas eu nunca tinha ouvido falar de Fada das Crianças terem de errar. O Pedro também não. Mas ela falou: eu sou uma fada, posso te provar. Olha só a minha varinha mágica. E com essa varinha nós podemos viajar por aí. Você quer viajar comigo para um lugar bem legal no meu foguete? Ele aceitou. Ele ficou com medo de errar, né? Só que ela falou para ele assim: aonde nós vamos, você pode ficar tranquilo, que lá não existe erro. Não tem nada errado lá. E aí ele se animou e foi. Entrou no foguete com a fada e foi viajar. Saiu da atmosfera do planeta Terra, depois passou perto da Lua, do Sol, deu a volta nos planetas Marte, Júpiter, Saturno. E aí, bem lá entre Saturno e Urano, tinha um planeta lá escondidinho que ninguém sabia que existia. E esse planeta era tão bonito, mas tão bonito. E tinha lá dentro desse planeta lá um reino maravilhoso. Era o reino da... Quem sabe ler?
Você já ouviu falar desse reino? Eu Já? já. Eu já ouvi falar, mas não é desse reino também não. Mas nesse reino da perfeição aqui, existiam outros planetas, né? Esse reino da perfeição, tudo era perfeito. Não tinha lugar para erro. Então tudo era igualzinho, tudo era perfeito. Não tinha nada torto, nenhuma parede torta, nada. Os animais eram tudo iguaizinho, as plantas, né, as árvores, tudo perfeito, tudo maravilhoso. O Pedro ficou encantado. Ele, vamos lá, vamos chegar lá. O Pedro pensou assim, bom, eu queria morar aqui, porque aqui é tão bonito, tão perfeito, né? Se a gente olhar nessa sala, tem coisas tão perfeitas. Até o acabamento, olha para você ver, não é? Tem, e olha, mas lá não, lá é tudo perfeito, tudo igualzinho. Pedro ficou encantado. Só quando Pedro começou a andar por lá, ele percebeu uma coisa interessante. Não morava ninguém naquele planeta. Não tinha uma pessoa, um ser humano naquele planeta. Só o rei. Não tinha, nem o rei tinha. Você acredita? Só o rei. Só o reino. Não tinha ninguém lá. E ele foi espantado. O rei foi pra Pois é, um reino sem rei, sem rainha, sem súditos. Não tinha ninguém. E aí então ele perguntou para a fada. Fada, uma coisa estranha. Por que não tem ninguém nesse planeta? Por que não tem ninguém nesse reino da perfeição? Isso é tão bonito. A fada respondeu. O que vocês acham que a fada respondeu? Morava nova? Ah, mas só as casinhas, mas não tinha pessoas. Mas por que eles iam para outro lugar se era o reino da perfeição? Eles não queriam a perfeição? Bom, vamos continuar a história meus amigos. Bom, a fada respondeu para ele assim: Pedro, você conhece alguma pessoa que nunca errou? Vocês conhecem? Não? Tirando Jesus, porque Jesus não era só o ser humano, ele era Deus também, né? Mas tirando Jesus, existe alguma outra pessoa que nunca errou? Não ser espiritual. Pessoas, ser humano. Sofia não errou, sabia? Bom, o Pedro ficou pensando, e ele lembrou do dia que ele foi na igreja, e lá na igreja contaram uma história para ele sobre Jesus. Isso mesmo. Jesus estava lá escrevendo na areia, quando chegou alguns homens com pedras na mão e arrastando uma mulher, porque ela tinha errado, feito uma coisa errada, muito grave, errado, né? Errado, muito grave, né? Aí Jesus ficou lá olhando um pouco, né? Com o café na mão, e eles perguntaram para Jesus: Mestre, a nossa lei manda apedrejar essa mulher porque ela cometeu algo muito grave. O que você diz? Jesus olhou para eles, baixou a cabeça e continuou escrevendo na parede. E ele, como eles insistiram para Jesus dar uma sarriga, dizer se tinha que não apedrejar aquela mulher, Jesus então falou para eles. O que ele falou? Isso. Primeiro o quê? Pedra ali, né? Então, Jesus falou para eles, olha, quem nunca errou, atira a primeira pedra. O que vocês acham que aconteceu? Alguém atirou a pedra? Hã? Atirou? Primeiro? Alguém atirou a pedra? Quem já ouviu essa história? Alguém atirou ou não? Ó, vocês não falaram que não conhecem ninguém que nunca errou? Pois é, eles também não. Quando Jesus falou isso, atira a primeira pedra, quem nunca errou, todo mundo saiu de fininho, foi embora. Deixou a pedra ali e foi embora. Porque todos eles, do mais velho ao mais novo, pensou, eu já errei. Então, como que eu vou julgar essa mulher se eu também já errei? Né? E aí então, todo mundo foi embora e Jesus perguntou, e aí mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. E aí Jesus, que era o único que podia ter jogado a pedra, porque ele era perfeito, ele não errava, né? Ele podia ter jogado a pedra. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Só que se Jesus atirasse a pedra,
ele deixaria de ser perfeito. Não é? Porque ele iria errar. Então, como ele era perfeito, ele também não absoluto. Nem eu te condeno. Vai embora e não erre mais. Então, Jesus ensinou uma grande lição. Nós podemos errar, porque a gente aprende com o erro. Mas a gente não pode persistir no erro. Continuar a fazer as mesmas coisas erradas. Não é? E aí o Pedro voltou do seu pensamento lá na igreja e deu uma luz assim. Verdade. Eu não preciso ter medo de errar. Todo mundo erra. Por que eu tenho medo de errar? De hoje em diante, Fada, eu não vou mais ter medo de errar. E nisso, o sonho acabou e Pedro acordou. Já era o café da manhã, porque Pedro estudava de manhã e de tarde. E ele foi então muito feliz para a mesa. Sua mãe já tinha preparado lá o café dele da manhã, um bolinho, biscoitinho, chocolate quente, estava frio. E ele todo feliz, e a mãe perguntou: o que foi, Pedro? E aí ele contou o sonho e disse para a mãe: mãe, eu não tenho mais medo de errar. Eu sei que todo mundo erra e que a gente aprende com nossos erros. E de hoje em diante, eu vou para a escola feliz. E foi isso que aconteceu. Pedro se tornou um menino muito mais feliz, porque o medo não combina com a felicidade. Olha o medo aí, olha o Pedro aí, o Pedro jogando bola, o Pedro na escola lendo uma poesia que ele escreveu. E olha que interessante, ele escreveu aqui, ó: ler é viajar nas asas da imaginação. Né? Desse dia em diante, Pedro nunca mais teve medo de errar. Quem escreveu essa história foi Andréia Viviane. Vocês gostaram da história? Sim!